quando a gente está enjoada das roupas que tem no armário, aí precisa dar uma repaginada, aí aproveita, dá um tapa no visual, muda drasticamente. A mesma coisa aconteceu com o Brasil no sentido de Constituição com a proclamação da República. Não dizem ano novo, roupa nova, look novo? Então, regime novo, Constituição nova. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Neste vídeo eu vou falar sobre a Constituição de 1891 e todas as suas minúcias. Mas antes de ir para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link por sua vez está na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem no link, fazerem suas reservas, para isso me mandarem mensagem de texto via WhatsApp, isso é muito importante. E vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa. Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Então agora, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. O Brasil teve simplesmente 8 constituições ao todo, desde a independência até os dias atuais. Pode ficar sentadinho aí que tem muito pano pra manga no que se trata de constituições. Haja repaginada. Em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Esse passou a ser o nome oficial do Brasil e continuou sendo até 1967. Não à toa, aqueles aqui que nasceram na década de 50, por aí, certamente se lembram de recordações escolares dizendo exatamente isso: República dos Estados Unidos do Brasil. Lembram-se do vídeo que eu falei sobre a Constituição promulgada de 1823, que não foi, e a Constituição outorgada de 1824, que aí foi? Vou deixar os links aqui também para aqueles que quiserem dar uma conferida na primeiríssima Constituição do Brasil como nação independente. Mas agora, voltando para este vídeo, saudade já do Brasil Império. Na Constituição de 1891, tinha também a criação do Distrito Federal. O Rio de Janeiro continuou como capital do Brasil, mas passou de município neutro da corte, lembram-se que ele era antes, para Distrito Federal. Mesma coisa, só que nome diferente. As antigas províncias brasileiras que se apresentam passaram a ser os estados brasileiros que se apresentam, previsto pelo artigo 2º da Constituição. Porém, uma curiosidade é que o artigo 3º, já em 1891, previa que o Rio seria, na verdade, uma capital provisória, até que a zona de 4.400 quilômetros no Planalto Central, quem adivinha qual é, estivesse pronta para se estabelecer como futura capital. E aí, então, o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, passaria a ser mais um dos estados brasileiros que se apresentam. Já dando spoiler futuro aí, a Constituição já dava, então posso dar também. E se não houve povo presente / atuante na proclamação da República, na Assembleia Constituinte de 1891, menos ainda. Agora sim, vamos tricotar, vamos fofocar. Os constituintes simplesmente se reuniram, primeiramente, no Paço de São Cristóvão. Olha aí, mais uma tentativa de apagar a memória de qualquer coisa que fosse do Império. O Paço de São Cristóvão era, como vocês se lembram, né, certamente, dos vídeos anteriores, uma das sedes do Império Brasileiro. Então, claro que eles resolveram fazer a assembleia ali. Aqui nunca foi sede do Império, imagina, aqui foi onde teve a Assembleia da Constituição da República.
Não era nada conveniente esse lugar para isso. Primeiro que eram 6 quilômetros de distância do centro, e lembrando que naquela época não tinha carro ainda, era carruagem, Tilbury, etc. E levavam 2h30 para ir do centro até ali. E ainda por cima, o Palácio de São Cristóvão, obviamente, não tinha estrutura adequada para abrigar os 205 deputados e 63 senadores do Congresso Constituinte. Até porque ali era uma das sedes do Império, sim, mas era a residência do imperador. Não era feito para ter essas reuniões. Os constituintes reclamavam que o ambiente era um forno e que a acústica era péssima, que lhes exigia pulmões de ferro na hora de discursar. Mas Amanda, então na época do Império, onde eram feitas as reuniões do imperador, o parlamento? O Senado reunia-se no Palácio do Conde dos Arcos, que era próximo do Campo de Santana, mas não era no Campo de Santana, e a Câmara dos Deputados funcionava no prédio da Cadeia Velha. Aliás, eu mencionei isso também no vídeo que eu falei sobre a prisão e morte do Tiradentes, que vou deixar aqui nos cards para que suas senhorias confiram caso queiram. Vale muito a pena também. Em suma, não era conveniente, a única conveniência ali era apagar a memória do Império. Tinha mais o que fazer, não? Além disso, a Constituição tinha como característica a busca de autonomia para o governo da cidade do Rio de Janeiro, o que obrigou o Congresso a tomar decisões que resultaram na Lei Orgânica do Distrito Federal de 20 de setembro de 1892. Ela estabelecia a organização municipal do Distrito Federal, daqui mesmo do Rio de Janeiro, detalhava as eleições para a intendência municipal, que então era uma velha construção localizada na região do Campo de Santana. Olha aí, toda a ênfase no Campo de Santana, mais uma vez, o lugarzinho também para ser visado, mas que em 1896 foi transferido para o Largo da Mãe do Bispo, atualmente Cinelândia. Também detalhava o funcionamento da Câmara e detalhava o papel dos pretores. Para quem não sabe, pretores são juízes de categoria inferior à de juízes de direito. E detalhava o processo de votação na capital, com a instituição do voto universal, abre mil aspas aqui, para cidadãos brasileiros alfabetizados e maiores de 21 anos. Também continha a proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos, isso na Constituição, como ordens honoríficas, no artigo 72, parágrafo 2º. Mas Amanda, você falou de voto universal, afinal como que era isso? Quem é que podia votar nesta república? Inicialmente, podia votar quem não fosse mendigo, quem não fosse analfabeto, quem não fosse menor de 21 anos e quem não fosse mulher. Não havia voto feminino de qualquer espécie nessa época. Além disso, não podiam votar também os praças da pré, que eram soldados rasos ou militares sem graduação de oficial, sargento, cabo, soldado raso, não podia votar, coitadinho, só tenente pra cima, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior. Quem tivesse na Real Academia, na Academia dos Guardas Marinhas, lá estudando que nem um condenado, aí pode votar. E também religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação que fossem sujeitos a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Quero crer aqui, pastores e rabinos podiam, pastores leia-se de igreja protestante, porque até onde eu sei não tem esse tipo de voto. Se tiver, me corrijam nos comentários, por favor, adoraria saber. O voto era aberto, ou seja, não era secreto e era facultativo, não era obrigatório como é hoje em dia.
E isso facilitava o tal do voto de cabresto e a manipulação pelos coronéis. Mas isto ainda é tema para vídeos futuros. Com isto, encerra-se este vídeo falando sobre a Constituição de 1891. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!